A primeira história se passa em Belém do Pará e aconteceu em 2018, com um morador da região mesmo. Já se passava da meia-noite, por volta das 3 horas, quando recebi uma proposta de corrida. Eu trabalhava como motorista de Uber há cerca de 2 anos e nunca havia acontecido algo do tipo. Pela descrição e foto fornecida pelo aplicativo, a passageira parecia ter seus 35 anos de idade e aparentava ser simpática, com um sorriso discreto, porém marcante. Chegando à frente da casa da moça, pude notar que ela tinha os aspectos de arquitetura antigo, muito comuns no bairro da Cidade Velha, um dos mais velhos de Belém. E logo ela saiu da residência, com um andar muito elegante e um ar sereno e calmo, já sinalizando um certo misticismo, me causando também um arrepio pelo corpo inteiro. Ela usava um vestido bem discreto branco e cabelo curto, muito escuro, e tinha uma pele extremamente branca, como se não estivesse se expondo à luz do sol por um bom tempo. Enquanto abria a porta traseira do veículo, ela disse um boa noite com muito charme, com sua voz apresentando uma tonalidade muito agradável. Fomos conversando a viagem inteira, criamos até um certo tipo de conexão, e a perguntei casualmente o que faria em um supermercado naquela hora, sem ser invasivo, é claro, já tendo visto o seu destino no aplicativo. Tratava-se de um estabelecimento famoso da região, e ela, após um longo silêncio, o que até me incomodou bastante, respondeu que, por ter hábitos noturnos, estava apenas indo fazer uma pequena compra, pois faltavam alguns produtos básicos em sua casa. E ela já estava bastante acostumada com essas viagens, já que sempre ocorriam esses imprevistos com ela, e em todas as vezes neste mesmo horário. Chegando ao local, me disse para aguardar, que não demoraria e que voltaria comigo para sua casa. Topei sem pensar muito, pois não havia novos pedidos, e seria uma vantagem para mim, porque ela não apresentava nenhum perigo. Era uma das melhores passageiras que poderia encontrar naquele horário, pensando na minha segurança. Logo ela saiu do carro, caminhando na mesma forma que entrou, sempre muito calma. Parecia que aproveitava e apreciava cada segundo da vida. Aquilo me deixava meio que hipnotizado, porém bastante intrigado também. Ela passou pela porta de entrada, que se abriu, e pude notar que não havia nenhum outro cliente na loja. E vendo que já estava em um ambiente seguro, voltei a atenção para o rádio do carro, para sintonizar uma boa estação e poder ver o que se passava pelo meu WhatsApp. Passou-se algum tempo e fiquei incomodado com a demora, pois ela havia dito que seria algo rápido. Mas tolerei mais um pouco, até o ponto que resolvi ir lá dentro para verificar se havia algum problema. Procurei por toda a loja e não a encontrei. Um segurança veio me perguntar o que eu fazia lá naquele horário. Confesso que até entendi o ponto de vista dele, pois eu parecia estar agindo de uma forma estranha realmente. Expliquei a situação, perguntei se ele tinha visto uma mulher entrando por lá e descrevi suas características. Era impossível alguém não ter anotado. Para minha surpresa, ele explicou que ninguém tinha entrado e também não tinha visto as portas automáticas sequer se abrirem. Fiquei em choque. Ele viu a minha reação e perguntou se estava tudo bem comigo. Me acalmei e contei a história toda para o segurança, mostrando até mesmo o histórico da corrida com foto e tudo. Ele também se surpreendeu, tanto que me levou até a central de segurança e juntos observamos o vídeo das câmeras que ficam em frente ao estabelecimento. Ele também se surpreendeu, tanto que me levou até a central de segurança e juntos observamos o vídeo das câmeras que ficam em frente ao estabelecimento e não vimos nada. Ele era um sujeito religioso e me sugeriu o horário ao chegar em casa. Tentei ligar para a moça após me acalmar, mas o número aparecia como inexistente. Tirei um print da foto e as informações da moça para contar a história posteriormente para meus amigos, mas meu celular 3 dias depois parou de funcionar e perdi os arquivos. Enfim, este é o meu relato,
comparo muito ele com a história da mulher do táxi, e me arrisco a dizer que até ela se modernizou. Bom, galera, a história da mulher do táxi é de certa forma antiga aqui na região, e basicamente alguns motoristas de táxi encontravam ela sempre na frente do cemitério Santa Isabel. Ela pedia para dar uma volta por toda a cidade de Belém e dizia pro motorista ir pegar o pagamento com os pais dela no outro dia. E quando ele chegava lá, os pais diziam, para surpresa do motorista, que a filha dele já tinha morrido há muito tempo. E é basicamente isso. O que vocês acham? Vocês acham que essa seria a nova versão da mulher do táxi? Ela baixou lá o aplicativo do Uber pro celular dela? Deixa aí nos comentários. Meu avô conta uma história que lá para os anos 90, no interior de Curuçá, uma cidade do Pará, estavam acontecendo muitos casos em que pessoas se deparavam pela noite, principalmente nas mais frias e chuvosas, com uma mulher que aparentava estar toda vestida de preto e com longos cabelos sobre o rosto. E como em todo o interior de Belém que se preze, logo a primeira hipótese levantada foi que seria uma feiticeira ou uma tinta pereira. E ele, que não era nem um pouco cético, acreditava bastante nesses rumores. Na casa dele estavam sendo realizadas algumas reformas e ele havia contratado 2 rapazes para fazer o serviço. Ao fim do dia, com o trabalho finalizado, todos estavam se preparando para dormir. E o meu avô notou que um dos homens estava organizando a sua rede no pátio de casa, que era separado da rua apenas por grades. E ele prontamente alertou o rapaz sobre as coisas que estavam acontecendo na região. E o mesmo, com um tom de deboche, disse que não acreditava nessas coisas, que era coisa da cabeça do povo, só história para assustar as crianças, e continuou se preparando para a noite de sono. Meu avô respondeu apenas: "Tá bom então, mas qualquer coisa, a porta da sala vai estar aberta." E deu uma risada, pensando: depois não vem falar que eu não avisei. Pela manhã, meu avô acorda e encontra o moço dormindo no sofá da sala e toca nele para perguntar se estava tudo bem, o que fez ele dar um pulo e cair sentado, apavorado, assustando também o meu avô, que acalmou o rapaz e logo perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que em uma certa hora da noite ele sentiu muito frio, como se a temperatura tivesse caído repentinamente, e acabou acordando. Quando ele se posicionou para observar a rua, viu a coisa que mais assustou ele na vida. O que ele diz até hoje: uma mulher idosa, muito magra, descalça e com longos cabelos pretos na frente do rosto. E ele já sabia do que se tratava. Ele fez um movimento mais brusco para se cobrir. Ela ouviu e olhou para a direção em que a rede estava. Podendo enxergar tudo, pois o lençol era muito fino e a rede dele parecia ser essas de pesca com tecido bem dividido, percebeu que a mulher começou a vir em sua direção, mas não se preocupou, pois afinal ainda havia a grade. Mas foi aí que ele viu o mais bizarro. A velha atravessou como se não houvesse nada na frente e devagar chegou perto dele e ficou lá, observando. Ele disse que podia ver a pele dela, era muito suja e cheia de rugas, com aspecto muito velho. Também estava mais frio ainda, parecia que ela nunca ia embora, foram os minutos mais tensos que ele havia passado. Até que ela se virou e foi embora da mesma forma que entrou, ignorando a grade. Se virou para um dos lados da rua e continuou vagando. Afirmou com todas as palavras que era Matinta. Meu avô, apesar de falar para ele que tinha avisado, também ficou assombrado com o fato. Acreditava nas histórias de visagem, mas nunca achou que iria acontecer tão próximo a ele, mais especificamente na casa dele. O homem, nos dias restantes de trabalho, passou a dormir no sofá velho da sala mesmo.
Eu encontrei essa história no Twitter. Vocês podem estar buscando ela no Twitter do Ted. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O ano era de 2009 ou 10. Eu estava numa coleta de campo no interior do interior de uma cidade chamada Augusto Corrêa. Dessas que tem uma casa e a próxima fica a mais de quilômetros de distância. Pois bem, estávamos numa campanha de captura de morcegos. Logo a coleta era feita à noite, iniciando às 18 horas e como não tinha eletricidade onde estávamos, nesse horário, na mata já é um breu, desses que não dá para ver nada mesmo. Enfim, antes de entrarmos na mata, a responsável pela coleta tirou uma carteira de cigarro do bolso e acendeu um e deixou num tronco. E quando eu perguntei para ela se ela ia deixar o cigarro lá, ela respondeu: "É pro caipora." E eu fiquei meio cético. Então ela disse: "Eu também não acreditava, mas no começo as coletas davam errado. Minhas redes rasgavam e eu perdia material. E um dia um senhor me disse que era o caipora protegendo a natureza e me disse para ofertar um fumo para ele permitir a coleta." Aí eu pensei, então tá, né? E fomos pro meio da mata, frisando que nessa coleta todos ali fumavam. E todos começaram a fumar, porque na mata pela noite é muito frio. E cerca de 10 horas o cigarro acabou. Mas a coleta iria até a madrugada. Pois bem, continuamos na mata, montando armadilha e coletando morcegos. Até que, próximo do fim da coleta, eu comecei a sentir cheiro de cigarro. Era como se alguém simplesmente estivesse baforando a fumaça na minha cara. E aquilo me incomodava, lembrando que estávamos no breu da mata. E literalmente só dava para ver o que a lanterna focava. Não dava para ver nada ao redor da luz da lanterna, que era aquela que fica na cabeça, sabe? E quanto mais eu andava, mais a fumaça vinha na minha cara. Aí eu comecei a focar a lanterna na cara de todo mundo e ninguém estava fumando. Perguntei se algum deles tinha cigarro e ninguém tinha. Falaram que o cigarro tinha acabado há muito tempo. O cheiro do cigarro me acompanhou a campanha inteira. Quando saímos da mata, eu fiz questão de ir ao tronco ver o cigarro. E ele não estava lá, nenhum sinal dele. Lembrando que a moça acendeu ele, então deveria ter pelo menos a bituca dele lá, mas nada. Voltamos para o acampamento. Nesse dia pegamos muito morcego, inclusive hematófagos. Naquela noite tínhamos pegado a quantidade que pegaríamos em 3 dias. E estava todo mundo muito feliz, porque poderíamos voltar para casa no outro dia. Depois de soltarmos os excedentes e acondicionar os selecionados, eu fui dormir. E naquela madrugada eu passei muito mal. Tive uma febre altíssima, suei feito uma porca prenha. Foi uma das piores noites da minha vida. Eu tava no meio do nada. No outro dia eu amanheci pleníssimo. Mas beleza. Corta para outra coleta em outra cidade com outras pessoas, para fazer outra coisa. Estávamos na casa de um casal de senhores no interior conversando sobre visagens e tals. Aí a senhorinha falou que quando a gente se encontra com uma criatura da mata pela primeira vez, a gente passa mal e dá muita febre. Nessa hora eu lembrei que na coleta anterior na mata era a primeira vez que eu estava no local onde tinha sido feito uma oferenda a um ser da mata. E eu era um novato, pois todos os outros já tinham participado de outras expedições e eu passei muito mal. Então é isso, não teve nada de terror, não vi nada, só senti o cheiro de cigarro durante a expedição toda. Mas desde esse dia eu comecei a acreditar em espírito, visagem e todas essas coisas. Bom galera, esse foi o primeiro vídeo produzido aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que é para fortalecer na produção de mais conteúdo. E se você tem alguma história para compartilhar, você pode estar encaminhando ela para o nosso e-mail ou Instagram que vão estar aqui na descrição do vídeo. Desejo a todos vocês um bom dia, uma boa semana e um bom mês e cuidado com a insônia.